A casa dos presentes perdidos. A neve caía como cinzas brancas do céu cor de chumbo, cobrindo as ruas estreitas do bairro como um cobertor gelado. Era véspera de Natal, e apesar das luzes piscando nas janelas e das guirlandas penduradas nas portas, algo naquela noite parecia silencioso demais. Quieto demais, como se o mundo prendesse a respiração. Clara, uma menina de 9 anos, caminhava com as mãos nos bolsos e o gorro mal ajustado na cabeça. Tinha acabado de discutir com a mãe após mais um Natal apertado. Mais um ano de meias remendadas e presentes improvisados. Aquela noite deveria ser mágica, mas Clara apenas sentia um aperto no peito, uma mistura de tristeza e frustração. As crianças da escola comentavam sobre brinquedos novos, bonecas que falavam, casas de montar que brilhavam no escuro. E Clara ganharia provavelmente algum chocolate barato embrulhado com jornal. Ela sabia que a mãe fazia o possível, mas a sensação de invisibilidade era esmagadora. Enquanto caminhava, um brilho muito forte chamou sua atenção no fim da rua. Era uma casa enorme, com janelas iluminadas em vermelho e dourado, o tipo de iluminação que pulsava como se tivesse vida própria. A casa inteira parecia reluzir, coberta de lanternas em forma de flocos de neve, trenosa em miniatura e laços que balançavam mesmo sem vento. Clara franziu o senho. "Eu nunca vi essa casa aqui", murmurou. A fachada parecia velha, mas impecável. E uma placa pendia sobre a porta. "A casa dos presentes perdidos. Entre e encontre o que é seu." Clara sentiu o coração acelerar. Um impulso, tão profundo que parecia chamar seu nome, a empurrou para a frente. Empurrou a porta. O sino tocou, um som fino, quase agudo demais. A casa estava aquecida por uma luz dourada, suave e repleta de prateleiras. Presentes de todos os tamanhos, embrulhados com papéis brilhantes, enchiam cada canto. Havia brinquedos antigos, como carrinhos de lata e bonecas de porcelana, e outros modernos que Clara só via em comerciais. Um cheiro de biscoitos recém-assados e canela pairava no ar. "Olá", chamou a menina, mas não houve resposta. Então ela viu. Sobre uma mesa baixa, alinhados em fila perfeita, havia vários objetos que lhe eram incrivelmente familiares. Um diário com capa lilás, uma boneca de pano de cabelo ruivo, uma caixinha de música com um coelho girando, um patins rosa. Ela engoliu seco. Eram presentes que ela lembrava ter pedido em natais anteriores. Presentes que nunca chegaram. Com as mãos trêmulas, tocou o diário. "Mas isso é impossível." Ao abrir o objeto, viu seu nome escrito na contracapa, exatamente como costumava fazer nos cadernos da escola. O diário estava intacto, novo, como se tivesse sido guardado por anos. Clara sentiu uma pontada de alegria seguida por um calafrio. E então percebeu algo. Ao lado de cada presente havia um borrão escuro no chão. Uma forma nebulosa, uma sombra, muito maior que um objeto pequeno deveria projetar. Como se cada presente tivesse sua própria presença. Uma presença que parecia observar. Clara recuou um passo. As sombras pareciam se mover. Ela tropeçou para trás quando uma das sombras se ergueu, lenta e pesada, como fumaça subindo. Os contornos eram vagos, mas parecia ter braços longos demais, pernas curvadas e um rosto sem traços. Apenas 2 buracos onde deveriam estar os olhos. Os buracos fitavam Clara. Seu corpo congelou. Mais sombras se ergueram, cada uma perto de um presente, cada uma pulsando com uma ansiedade faminta. Eu só entrei por curiosidade", sussurrou Clara, a voz quase inaudível. Uma sombra avançou um passo, arrastando-se como se o ar fosse sólido. "Não", ela engasgou. Algo brilhou sobre o balcão central. Um envelope vermelho escuro selado com cera dourada. Como se quisesse que Clara o notasse. Tremendo, ela pegou o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão. "Clara, todo presente negado acumula uma dívida. O que você nunca recebeu não desapareceu. Foi guardado aqui. Agora chegou o momento do pagamento. As sombras carregam aquilo que lhe foi prometido. E em troca, elas levam você. Porque nada neste mundo é de graça. Assinado, o guardião da casa." Clara deixou o papel cair. "Não! Não! Isso não pode!" Lágrimas escorreram de seus olhos. As sombras se aproximavam, mais rápidas agora, como lobos sentindo o cheiro do medo. Ela correu. Saiu tropeçando entre prateleiras, ouvindo o arrastar pesado das criaturas atrás dela. Ao dobrar um corredor, encontrou uma porta entreaberta e se lançou para dentro, fechando-a com força.
Estava escuro, mas parecia ser um depósito. Cheirava a madeira velha e pó. O silêncio envolveu o ambiente. Clara encostou o ouvido na porta. Nada. Até que... 3 batidas secas na madeira. A menina prendeu a respiração. As sombras sabiam onde ela estava. Desesperada, olhou ao redor, buscando algo. Qualquer coisa. Viu um lampião a óleo apagado e uma caixa de fósforos ao lado. Tentou acender, mas suas mãos tremiam demais. Após várias tentativas, uma chama se formou. E foi então que ela viu no canto da sala um objeto que não deveria estar ali. Uma caixa de presente enorme, embrulhada com papel branco e laço vermelho. Clara reconheceu imediatamente. Era o presente que ela mais desejara aos 5 anos. Um castelo de bonecas luxuoso. O presente que a mãe prometeu naquele ano, mas não conseguiu comprar. A caixa brilhava, chamava por ela. E ao lado, a maior sombra de todas, imóvel, curvada, como uma criatura agachada esperando para saltar. Clara recuou tão rápido que bateu nas prateleiras, derrubando caixas velhas. A sombra ergueu lentamente a cabeça. 2 olhos redondos abriram no escuro. Não buracos, como as outras sombras. Olhos verdadeiros, olhos vazios, refletindo apenas a luz da chama tremulante. Ela sabia que aquela era diferente. Aquela era o guardião, e ele estava sorrindo. Não com lábios, ele não tinha, mas com a curvatura sinistra da própria escuridão em seu rosto. Eu não pedi nada disso, murmurou Clara. Eu só queria um Natal como o das outras crianças. O guardião avançou um passo e o chão tremeu levemente. Sua voz surgiu não pelos ouvidos, mas pela cabeça de Clara, como um pensamento imposto. Você desejou, e o que se deseja precisa de preço. As outras sombras começaram a entrar lentamente no depósito. Não havia saída além da porta pela qual ela entrara. Por favor, eu só quero voltar para casa. O guardião estendeu um braço comprido, os dedos afilados como garras, apontando para a grande caixa branca. Abra. Se aceitar o presente, aceita o destino. Se recusar, a casa escolherá por você. Clara soluçava. Sentia o coração pulsar tão forte que poderia rasgar seu peito. A chama do lampião oscilou. Cada sombra se aproximava mais. E então, de repente, algo mudou. Clara lembrou da mãe. Da maneira como insistia para que ela acreditasse que o Natal era mais sobre amor do que sobre objetos. Daquele sorriso cansado que escondia a exaustão de trabalhar demais para garantir o mínimo. Percebeu que nada ali era realmente sobre presentes. Era sobre arrependimento, sobre rancor, sobre transformar tristeza em dívida. E ela não queria aquilo. Nunca quis. Com um grito que saiu da alma, Clara jogou o lampião no chão. O fogo se espalhou rápido pelo depósito, atingindo caixas antigas. As sombras recuaram, contorcendo-se como se as chamas as queimassem. O guardião rugiu. Um som grave e cavernoso que fez a casa inteira tremer. Clara correu para a porta, abriu-a e disparou pelo corredor, que agora começava a ser tomado por fumaça. As luzes piscavam freneticamente. Presentes estouravam, papéis se desfaziam, e o piso rangia como se estivesse prestes a ceder. As sombras vinham atrás dela, algumas mancando, outras rastejando como centopeias humanas. Clara chegou à entrada. A porta estava ali. O sino ainda balançava. Com um último salto, ela atravessou e caiu na neve. A casa atrás dela não estava mais lá. A rua estava vazia. Apenas casas comuns, silenciosas, com luzes discretas. A neblina da madrugada começava a surgir. Clara virou a cabeça para todos os lados. Mas, eu juro, eu vi, murmurou sem saber se chorava ou ria. Ela se levantou devagar e correu para casa. Quando abriu a porta, a mãe a abraçou, desesperada, dizendo que estava procurando por ela há horas. Clara tentou explicar, mas nenhuma palavra parecia fazer sentido. Mais tarde, já na cama, ela respirou fundo, tentando se convencer de que tudo era um sonho. Mas então ela viu. Sobre a mesa ao lado da cama, repousava um presente pequeno, embrulhado em papel branco com laço vermelho. Exatamente como os da casa. Clara congelou. Com mãos tremendo, ela abriu o pacote. Dentro havia um bilhete curto. Você queimou as dívidas, mas sempre resta um presente. Até o próximo Natal, Clara. Assinado. O guardião, a vela ao lado da cama, apagou sozinha. E no canto mais escuro do quarto, por um instante, ela jurou ver uma sombra se mover. O trenó que rasga o céu. A primeira vez que o trenó foi visto naquela temporada, ninguém acreditou. As pessoas da pequena cidade de Hollow Pines, acostumadas a tempestades de neve e tradições natalinas,
Acharam que era apenas uma espécie de drone decorativo, uma brincadeira elaborada de algum adolescente rico. Mas as testemunhas insistiam. Não era brincadeira, não era um drone e não era um trenó comum. Quem viu, e conseguiu manter a sanidade, descreveu a mesma coisa. Um veículo sombrio, metálico, como se fosse forjado com lâminas, puxado por criaturas magras demais para serem renas, mas com chifres retorcidos que brilhavam em um vermelho profundo, como ferro incandescente. O trenó não deslizava. Rasgava o céu, abrindo um rastro temporário de sombras que demoravam segundos para se recompor, como se a noite estivesse sangrando. E atrás dele havia gente, correntes, muitos gritos. Claire Hawthorne nunca acreditou nessas histórias, até o dia em que viu a foto. A imagem chegou em seu celular às 2h17 da madrugada. O número era desconhecido. A foto estava granulada, capturada provavelmente por alguém tremendo de medo, mas era impossível ignorar o detalhe principal. Um rosto. Um único rosto no meio das figuras acorrentadas na traseira do trenó. Seu irmão Daniel. Claire congelou. O coração disparou com uma força que quase a fez cair da cama. A foto era escura, mas ela reconheceria o irmão mesmo no breu absoluto. A mecha branca no cabelo, resultado de um acidente na infância. O formato do queixo. A expressão de horror. Ela perdeu o fôlego. Daniel estava desaparecido havia 4 meses. A polícia tratou o caso como fuga voluntária. Ele sempre fora inquieto, sempre buscando aventuras, sempre querendo escapar da cidade. Mas Claire sabia que ele jamais partiria sem avisar, jamais sumiria no aniversário dela, que havia sido justamente na semana do desaparecimento. Agora, vendo aquela imagem, Claire não sentiu alívio, sentiu terror. A foto veio acompanhada de uma mensagem. Se você quer trazê-lo de volta, não olhe para cima, chame o trenó, ele virá. Nos dias seguintes, a cidade ficou agitada. Mais e mais pessoas relatavam ter ouvido gritos durante a madrugada, vindos do céu encoberto. Outras juravam ter visto sombras passando rápido demais. Algumas crianças começaram a falar de um Papai Noel que arrastava pessoas, e pais desesperados as proibiram de repetir isso. Mas Claire não pensava nas crianças. Pensava apenas na mensagem. E ela sabia. Aquilo era para ela. O trenó queria ser convocado. Pesquisando registros antigos na biblioteca da cidade, conversando com idosos que raramente abriam a boca, ela encontrou fragmentos sobre lendas que antecediam o Natal moderno. O Santo Condutor, um ser que passava no inverno coletando almas inquietas. Um carrasco celestial, um caçador do céu. Nunca houvera ilustrações. Nunca houvera relatos recentes. Até agora. E havia um detalhe que se repetia nos poucos textos preservados. Ele atende quando é chamado por sangue da própria família. Claire entrou em pânico quando leu isso, mas não desistiu. Na noite seguinte, com a tempestade mais forte do mês, Claire subiu até o topo da antiga pedreira, o ponto mais alto de Hollow Pines. Levou consigo a foto impressa do irmão, uma faca pequena e um sino antigo que encontrara entre as coisas de Daniel. Um sino de metal negro que ela nunca tinha visto antes. A mensagem dizia que ela não deveria olhar para cima. Não deveria ver o trenó chegando. Não deveria ver o céu sendo rasgado. Eu sinto muito, Daniel. Ela murmurou, o vento cortando seu rosto. Eu vou trazer você de volta. Nem que isso me mate. Ela passou a lâmina na palma da mão. O sangue pingou na neve. O sino na outra mão parecia aquecer, como se tivesse vida própria. Claire respirou fundo e balançou o sino. O som não foi doce como ela esperava. Foi um grito metálico. A terra vibrou. A tempestade silenciou por um instante. E então, ouviu-se um rasgo, um som como tecido sendo partido, porém gigantesco, cósmico, profundo. Claire fechou os olhos com força. Ela sabia que não podia olhar para cima. Sabia que o instinto de levantar a cabeça a destruiria. Mas o ar mudou. Ficou pesado, quase sólido, como se algo enorme tivesse descido do céu. E então ela ouviu, correntes arrastando, sinos quebrados, rufos secos de asas que não deveriam existir. Claire! Ela congelou. A voz era do irmão, fraca, ecoando, como se viesse de muito longe, ou de dentro de um poço profundo. Daniel? Ela engasgou. Claire, não olha, não olha. Mas algo dentro dela, o instinto mais humano possível, implorava para vê-lo, e ela cedeu. Mesmo sabendo que seria sua ruína, Claire levantou os olhos. O céu estava rasgado como um lençol de couro, e do corte jorravam sombras ondulantes. O trenó flutuava acima dela, enorme, feito de aço negro com lâminas nas bordas,
como se fosse uma máquina de guerra. As criaturas que o puxavam não tinham pele. Eram musculaturas expostas, com olhos brancos, cegos e bocas que abriam do peito até o abdômen. As correntes balançavam, e ligadas a elas havia pessoas. Mortas, vivendo? Clary não conseguiu distinguir. Eles contorciam-se, choravam, gritavam sem emitir som, porque suas gargantas estavam costuradas com fios metálicos. Até que um deles ergueu o rosto. Era Daniel, ou algo que restava dele. O rosto dele estava pálido demais, os olhos afundados, as pupilas dilatadas ao máximo. A pele tinha cortes suturados com o mesmo metal das correntes. Ele abriu a boca costurada. A corrente estalou. Um som horrível escapou. Clary, por favor, foge. Mas já era tarde. Um estalo seco ecoou no céu. As criaturas perceberam que ela os observava e desceram. A primeira delas caiu como um cometa, abrindo uma cratera na neve. Clary caiu para trás, a mão sangrando, o sino caindo ao chão. A criatura avançou com movimentos contorcidos, como se cada osso estivesse no lugar errado. O cheiro era de carne queimada. Ela tentou correr, mas a neve profunda impedia qualquer avanço rápido. A criatura abriu a boca, não no rosto, mas no peito, e dali saiu uma língua de metal finíssima, como um arpão. Clary rolou para o lado por puro reflexo. A língua atingiu uma rocha atrás dela, perfurando-a com facilidade. A segunda criatura desceu em seguida, arrastando correntes. O trenó estava cada vez mais baixo, cada vez mais perto, cada vez mais predatório. Clary correu, tropeçando, caindo, levantando, gritando o nome do irmão entre soluços. Atrás dela, as criaturas avançavam com velocidade crescente, impulsionadas pela fome. Algo então aconteceu. Daniel puxou violentamente sua própria corrente, fazendo um som de metal contra metal. Sua pele rasgou com o impacto, mas ele não parou. Ele gritou algo para ela, algo que vinha de um lugar tão profundo que parecia atravessar mundos. Usa o sino. Clary olhou para o objeto caído na neve. O sino negro vibrava sozinho, como se chamasse por ela. Ela deslizou até ele, pegou-o e o ergueu com força. As criaturas avançavam. O trenó estava quase tocando o solo. Clary balançou o sino. O grito metálico ecoou por toda a pedreira, ressoando dentro das criaturas como lâminas atravessando seus crânios. Elas se contorceram, gemeram, recuaram. O trenó recuou alguns metros no ar, como se fosse repelido. Clary percebeu. O sino não convoca apenas, ele controla. Daniel, eu vou te tirar daí! Ela gritou, mas o irmão apenas balançou a cabeça em desespero. Lágrimas congelavam em seu rosto deformado. Ele não devolve ninguém, Clary. Ninguém. Daniel soluçou, sufocando. Só troca... Clary não entendeu imediatamente. Mas então uma sombra enorme caiu sobre ela. Uma voz ecoou por toda a pedreira grave, antiga, cruel. Troca aceita. O céu se rasgou novamente, e uma mão gigantesca, feita de sombras condensadas, desceu em direção a ela. Clary tentou correr, mas o chão sob seus pés cedeu como se fosse líquido. Ela afundou até os joelhos na neve, arranhando desesperadamente a superfície, tentando se libertar. Clary! Daniel gritou, puxando suas correntes ao máximo, a carne dilacerando. Não deixa! Não deixa! O sino brilhou em vermelho. As criaturas recuperaram-se e avançaram sobre ele, puxando-o de volta à estrutura do trenó. Clary gritou o nome dele, mas a mão sombria já a envolvia. Um frio absoluto invadiu seu corpo, um frio que parecia congelar até os pensamentos. Ela foi erguida. Daniel gritou até sua garganta costurada a arrebentar. A última coisa que Clary viu antes de ser engolida pelo céu rasgado foi o rosto desesperado do irmão. E o trenó, agora virando-se lentamente como uma fera satisfeita. Uma nova figura surgiu entre as acorrentadas na traseira. Uma mulher. Os olhos ainda tinham lágrimas congeladas. A boca estava costurada, a pele marcada pelo metal. E entre seus dedos agarrados com força estava um objeto negro, ainda quente, o sino. Na cidade de Hollow Pines, naquela mesma madrugada, numerosas pessoas afirmaram ter visto o trenó cruzando o céu. Mas dessa vez os gritos eram diferentes. Não eram pedidos de socorro, eram lamentos. Lamentos de uma nova alma capturada e de uma antiga que continuava presa. E o trenó seguiu rasgando o céu, esperando a próxima convocação, porque sempre há alguém desesperado o bastante para chamar. Papai Noel de vidro. A primeira pessoa a notar a escultura foi Dona Mirella, a zeladora da praça antiga de Kellingford, um vilarejo inglês famoso por seus invernos rigorosos e seus mercados natalinos charmosos.
Ela havia chegado cedo naquele 1º de dezembro para remover a neve acumulada durante a noite quando quase escorregou. Não por causa de gelo, mas porque seus olhos estavam fixos demais na estátua que não deveria estar ali. Ela media pouco mais de 1,5 metros, um Papai Noel esculpido inteiramente em vidro translúcido. Cada detalhe era tão minucioso. Os vincos da roupa, a textura da barba, os minúsculos sinos presos ao cinto, que parecia ter sido moldado por mãos sobre-humanas. A neve refletia nas bordas de cristal como se cada aresta estivesse viva, pulsando. Estranho, murmurou Mirella, aproximando-se com cautela. Não havia marcas no chão indicando que algo pesado fora arrastado até ali. Nenhuma pegada, nenhuma marca de rodas, nada. A estátua simplesmente aparecera. A notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas, moradores começaram a se aglomerar ao redor da escultura. Crianças, famílias, idosos, todos impressionados. O prefeito, Julian Harrow, decidiu que manteria a peça ali durante todo o mês como um presente anônimo, que, segundo ele, representava o espírito natalino. Mas havia quem não se sentisse tão confortável com aquilo. Como Alice Wren, jornalista local, que observava a peça com um aperto incômodo no estômago. O problema não era a escultura em si, mas o olhar. Os olhos de vidro de Papai Noel brilhavam demais, como se refletissem algo além da luz. Algo interno, algo desperto. Na manhã seguinte, quando Dona Mirella voltou à praça, um arrepio percorreu suas costas. O Papai Noel não estava mais de frente para a fonte. Agora ele encarava o coreto. Não, não pode ser. Ela andou ao redor procurando marcas no chão. Ainda nada. Ela chamou o prefeito, que chamou 2 funcionários do vilarejo, que juraram que ninguém estivera lá durante a madrugada. Deve ser algum vandalismo, disse Julian, tentando soar racional. Mas o vidro estava intacto. Nenhum arranhão, nenhuma impressão. Apenas o Papai Noel de vidro observando silenciosamente, como se testasse limites. O jornal publicou: Arte anônima ou trote. Papai Noel anda pela praça. A matéria viralizou. Alice recebeu mensagens de leitores dizendo que viram a estátua mover-se durante a noite. Outros disseram ter ouvido barulhos, estalos, como gelo quebrando. E o mais perturbador, 3 moradores relataram ter tido sonhos com o Papai Noel de vidro batendo à porta. Alice descartou como histeria coletiva, mas tudo mudou no 5º dia. Ethan, um menino de 11 anos conhecido por aprontar sempre na vizinhança, foi encontrado chorando perto da estátua. Ele dizia que o Papai Noel tinha falado com ele. Ele disse que eu estou na lista errada, soluçava. Eu tentei fugir, mas ele me viu. Ninguém te viu, Ethan. É só uma estátua, disse o policial Harris, sem muita convicção. Ethan insistiu que a estátua se moveu, que virou a cabeça, e que dentro dos olhos de vidro havia alguma coisa se remexendo. No dia seguinte, a estátua estava mais próxima da saída da praça, inclinada para frente, quase como se estivesse seguindo algo. Ethan faltou à escola. Às 5 da tarde, quando sua mãe ligou para a polícia, o menino ainda não havia voltado. O vilarejo inteiro ajudou nas buscas. Encontraram pegadas pequenas na neve indo em direção ao bosque, e então, nada, como se tivessem sido apagadas por algo maior. A única coisa encontrada foi o gorro vermelho do menino, colocado cuidadosamente nos braços do Papai Noel de vidro. Alice sentiu o sangue gelar ao ver aquilo, e pela primeira vez, acreditou que algo sobrenatural podia estar acontecendo. Desesperada por respostas, Alice procurou o histórico da praça. Revirou registros antigos, documentos da prefeitura, arquivos esquecidos. Foi quando encontrou o nome: Clement Rowan, um escultor recluso que vivera ali 70 anos antes. Famoso por trabalhar com vidro e cristal, misterioso, obcecado por pureza moral. Ele acreditava que as pessoas deveriam ser avaliadas e punidas por seus comportamentos. Rumores diziam que Clement fazia listas de inadequados. Então, numa noite de inverno de 1955, ele desapareceu, junto com 3 crianças da vila. O caso jamais foi resolvido. E a última anotação em seu diário dizia: mesmo depois que minha carne se partir, minha justiça deverá continuar. Vou me guardar no vidro. E quando o Natal voltar, eu também voltarei. Alice ficou pálida. O escultor falava como se planejasse transformar-se em algo imortal. E agora uma estátua misteriosa de vidro havia aparecido na praça onde ele vivia. Meu Deus! Sussurrou. Naquela noite, o vento soprou mais forte. A estátua estalou, e ninguém percebeu que uma finíssima rachadura havia surgido no peito do Papai Noel.
Conforme o Natal se aproximava, a escultura mudava de posição com mais frequência. Às vezes avançava 1 metro inteiro de uma noite para outra. O vilarejo começou a entrar em pânico. Pessoas começaram a ver sombras se movendo dentro da estátua, luzes vermelhas piscando no interior do vidro, como olhos encobertos. E então começaram os surtos de confissões espontâneas. Moradores falando que haviam mentido, enganado alguém, furtado, omitido, traído. Todos diziam sentir um peso sufocante, como se fossem observados, julgados. Eram observados. Numa madrugada silenciosa, Alice resolveu montar vigília na praça, escondida dentro de seu carro. Ligou uma câmera apontada para a escultura, esperando provar, de uma vez por todas, o movimento. Às 2h17, ouviu o primeiro estalo. Às 2h18, o segundo, muito mais alto. A câmera tremeu, o banco do carro vibrou. E então Alice viu. A estátua não apenas mudava de posição. Ela se mexia. O braço direito levantou, num movimento lento, como um boneco de porcelana sendo puxado por fios invisíveis. O pescoço girou até estalar. A cabeça virou diretamente em direção ao carro dela. O rosto de vidro sorriu. Alice deslizou para o chão do carro com a mão tremendo. A estátua deu um passo. E outro. O vidro não deveria se mover, mas movia, lentamente, arrastando minúsculos flocos de neve para os lados. Alice ligou o carro e acelerou desesperada, deixando a praça para trás. Quando olhou pelo retrovisor, viu o Papai Noel de vidro parado, observando sua fuga com paciência inumana, como quem espera, como quem sabe. Quando chegou a véspera de Natal, a rachadura no peito da estátua havia aumentado tanto que parecia prestes a romper. Ela pulsava, como se algo dentro estivesse empurrando para sair. Os sinos da vila soavam distorcidos, como se o ar estivesse mais pesado. A praça estava vazia. Nem o prefeito ousou decorar o local naquele ano. Alice reuniu um pequeno grupo para confrontar o fenômeno. Policial Harris, a zeladora Mirella, o historiador local Ezra e o padre Rowan, ironicamente, mesmo sem ligação familiar com Clement. Todos estavam apavorados, mas sabiam que ignorar não adiantaria. Alice explicou o diário de Clement, suas crenças, a possível encarnação no vidro. O padre Rowan tremia quando respondeu. Isso não é apenas uma alma presa. É uma punição viva. Um espírito que acredita ser juiz. Um espírito que quer sangrar o pecado. A palavra sangrar ecoou no grupo. Às 11h54 da noite, enquanto discutiam o que fazer, ouviram o som. Um estalo enorme, como gelo explodindo. O Papai Noel de vidro começava a rachar de cima a baixo. Mirella gritou. Harris ergueu sua arma. Ezra começou a rezar. E então, do interior da rachadura, luz vermelha brilhou. Algo se contorcia dentro da estátua, empurrando as paredes de cristal como um casulo prestes a se romper. Alice deu um passo para trás. Ele vai sair, murmurou. A última coisa que todos esperavam aconteceu. O Papai Noel bateu no próprio peito, por dentro, pedindo para sair. À meia-noite, quando o sino da igreja tocou 12 vezes, a estátua se partiu. Primeiro o braço, depois o rosto, depois o peito que explodiu para fora como lâminas de vidro. E do interior emergiu uma figura humanoide, inteira feita de vidro vivo, pulsante, com veias vermelhas correndo como fios de sangue congelado. Era um Papai Noel distorcido, magro, com barba de gelo afiado, olhos como esferas de rubi derretendo. Ele respirava. Seu hálito criava cristais no ar. Vocês... A voz era como 2 placas de gelo esfregando uma na outra. Estão na minha lista. Harris atirou. As balas ricochetearam. O ser avançou, e com um simples toque no chão, fez a neve subir como lâminas afiadas. Ezra foi o primeiro a cair, cortado por dezenas de estilhaços. Mirella tentou correr. O Papai Noel de vidro levantou um dedo. Uma linha de gelo atravessou a neve, prendendo os pés dela até congelá-la completamente. Alice puxou o padre, correndo até a igreja, enquanto o monstro caminhava atrás deles lentamente, aproveitando a caçada. Ele quer julgar, disse o padre arfando. Ele quer punir todos que fizeram algo errado. Mas isso é todo mundo, gritou Alice. Exatamente, respondeu. Atrás deles, o som do vidro caminhando era como sinos traiçoeiros de Natal. A dupla entrou na igreja e trancou as portas, mas já sabiam que isso não impediria o monstro. O padre correu para o altar e começou a recitar orações antigas, tentando enfraquecer a entidade. Alice observava pela janela, com lágrimas congelando em seus cílios. O Papai Noel de vidro parou em frente à igreja, ergueu os braços e começou a cantar. Um canto natalino deformado, com notas arranhadas.
ecoando como cristais quebrando. O som era quase hipnótico. A madeira da porta começou a congelar de dentro para fora. As paredes da igreja se cobriram de gelo. Os vitrais estalaram. "Continue!" Alice gritou. O padre continuou, mas sua voz tremia. O monstro ergueu a mão para o céu, e uma chuva de cacos caiu sobre a igreja. O padre caiu de joelhos. Alice sentiu a temperatura despencar. E então, ela fez algo inesperado. Correu para os vitrais e derrubou a primeira fileira de velas. Depois derrubou mais e mais. O fogo pegou nos bancos, no carpete, no altar. O Papai Noel congelado se aproximou da porta. Quase entrando, Alice tremendo disse: "Vidro, quebra com calor." As chamas cresceram. A igreja virou uma fornalha. Quando o monstro atravessou a porta, o choque térmico o acertou. Seus braços estalaram. Sua cabeça ruiu. Uma rachadura enorme percorreu seu corpo inteiro. Alice correu para fora, rolando na neve quase sem ar. O Papai Noel de vidro saiu atrás dela, cambaleando, quebrando-se enquanto avançava. Cada passo era um estalo. Cada movimento, uma rachadura maior. Finalmente, o ser caiu de joelhos. "Ah, lista", disse ele, fragmentando-se. Não, acabou. E, com um último estalo, explodiu em 1000 pedaços de vidro que voaram como uma tempestade cintilante, desaparecendo na neve. A igreja queimou até virar cinzas. E o vilarejo ficou em silêncio. Kellingford seguiu em frente, como vilarejos traumados fazem. Uma pequena placa na praça agora dizia: "Em memória dos que partiram no Natal de vidro." Alice mudou-se meses depois, mas todo Natal ela ainda sonha com os sinos quebrados. E certa manhã de 1º de dezembro, um pacote anônimo foi deixado em sua porta. Dentro, apenas 3 coisas: um pedaço de vidro, um pequeno gorro infantil e uma lista escrita à mão. O primeiro nome era Alice Wren. O segundo, você. O advento dos mortos. A casa dos Vasconcelos sempre pareceu maior do que deveria. Era um daqueles casarões antigos herdados de gerações anteriores, de pé desde tempos em que o bairro ainda era apenas uma colônia silenciosa cercada por pinheiros. No inverno, as janelas tremiam com o vento cortante e o telhado estalava como se alguém caminhasse sobre ele. Mas, naquele dezembro, não era apenas o frio que tornava o ambiente inquietante. Era a presença silenciosa do velho calendário de advento, recém-descoberto no sótão. Foi Helena, a filha mais velha, que o encontrou. Tinha 32 anos. Era historiadora e passava mais tempo entre papéis empoeirados do que em conversas com a família. Ela estava à procura de caixas de enfeites de Natal quando o viu. Um retângulo de madeira escura, envernizada, com 24 janelinhas numeradas em delicados algarismos dourados. O objeto era pesado, com a madeira marcada pelo tempo e um aroma leve de verniz e mofo. "Mãe, olha isso", disse descendo os degraus apressadamente. Luciana, a matriarca, aproximou-se com curiosidade. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o objeto. "Esse calendário, eu não vejo desde criança", murmurou. "Pertencia ao seu bisavô. Dizem que era alemão, feito à mão. Sua mãe o guardava com muito zelo." A família inteira se reuniu ao redor da mesa onde o calendário descansava. Marcos, o pai, observou com desconfiança, enquanto os filhos menores, Theo e Bianca, olhavam cheios de fascínio. O avô, Augusto, permaneceu silencioso, mas seu rosto empalideceu ligeiramente, um detalhe que ninguém pareceu notar. Foi decidido que usariam o calendário durante aquele mês. Afinal, era Natal, e qualquer tradição que pudesse trazer união era bem-vinda. No entanto, desde o momento em que a primeira janelinha foi aberta, algo estranho começou a acontecer. 1 de dezembro. A primeira porta. Helena abriu a janelinha com cuidado. Dentro dela havia uma pequena ilustração, como uma pintura em miniatura. Mostrava a sala da casa dos Vasconcelos, exatamente como era naquele dia. Mas com um detalhe curioso. Bianca, de 8 anos, estava segurando uma taça de vidro que eles nem possuíam. "Que estranho", comentou Helena. "Isso parece... hoje." À tarde, Bianca brincava perto da cristaleira quando, tentando alcançar um enfeite, derrubou uma pequena taça antiga que Augusto, o avô, guardava há décadas. A menina a pegou sorrindo, exatamente como na imagem. Luciana ficou pálida. Deve ser coincidência, mas ninguém respondeu. 2 de dezembro. A segunda janela. Dessa vez Marcos abriu. A miniatura mostrava a cozinha, iluminada pelas luzes de Natal. No desenho, Theo, o menino de 10 anos, chorava enquanto segurava um pequeno corte na mão. Horas depois, enquanto ajudava a cortar papel para decorar a árvore, Theo passou a tesoura rápido demais
e se machucou exatamente no mesmo lugar mostrado na iluminação do desenho. Um corte pequeno, mas idêntico. Ok, agora está ficando esquisito, rosnou Marcos. Helena analisou a imagem. A precisão é absurda. Isso não é normal. Augusto afastou-se sem dizer nada, caminhando devagar para seu quarto. 7 de dezembro. O padrão. Com o passar dos dias ficou claro. Cada imagem revelava algo que aconteceria exatamente naquele mesmo dia. Pequenas coisas no início. A queda de um objeto, uma visita inesperada, um elogio dito na mesma posição da ilustração. A família inteira começou a abrir as janelinhas com uma mistura de medo e fascínio. Mas no 12º dia o padrão mudou. 12 de dezembro. A primeira advertência. A imagem dentro da janelinha era diferente. Parecia mais sombria. Mostrava a mesma casa, mas vazia. As luzes apagadas, as janelas abertas, balançando com o vento. No canto inferior, quase imperceptível, havia uma figura encapuzada, observando pela porta. Luciana fechou a janelinha imediatamente. Isso não é possível. Isso não é futuro. É alguma espécie de brincadeira mórbida. Helena tentou acalmá-la. Mãe, a casa não ficou assim hoje. Talvez o calendário não funcione mais. Mas naquela noite, ao voltarem da missa, encontraram a porta da frente aberta e um dos janelões do segundo andar batendo violentamente. Marcos checou a casa inteira, coração acelerado. Ninguém havia entrado. Nada tinha sido roubado. Mas as fechaduras estavam intactas e a porta não estava arrombada. Era como se alguém de dentro a tivesse aberto. 14 de dezembro. A revelação de Augusto. Naquela noite, o avô chamou Helena para conversar. Esse calendário não deveria ter sido aberto, disse ele, com a voz tremendo. Meu pai o trouxe da Alemanha depois da guerra. Ele dizia que o calendário mostrava o que Deus queria. Mas algo aconteceu. Em 1953, 3 mortes na família. 3 portas finais do calendário mostraram tudo antes. Helena gelou. Você está dizendo que as últimas portas revelam mortes? O velho respirou fundo. Revelam o inevitável. 15 de dezembro. O futuro começa a mudar. As últimas ilustrações começaram a mostrar cenas que ainda não haviam acontecido. Diferente das anteriores, que mostravam pequenos eventos do mesmo dia, agora eram imagens mais nítidas e muito mais sinistras. Uma janela mostrava Bianca sozinha no quintal, olhando para algo no escuro. Outra mostrava Marcos caído perto da lareira com sombras sobre seu corpo. Outra ainda mostrava Helena chorando diante de uma cadeira vazia. Cada dia revelava algo pior. E então chegou o dia 18. 18 de dezembro. A primeira morte anunciada. A imagem mostrava Augusto, o avô, perto da árvore de Natal, olhando diretamente para o artista, como se olhasse para quem abrisse a porta. Seu rosto estava pálido, e atrás dele havia a sombra de uma figura encapuzada segurando uma vela apagada. Luciana chorou. Pai, isso é alguma pegadinha? Por favor, diga que é. Mas Augusto apenas levantou a mão trêmula. Eu sabia que um dia isso voltaria. Naquela noite, Augusto não apareceu para jantar. Encontraram-no sentado na poltrona de seu quarto, sem vida, o corpo frio, os olhos abertos. A vela apagada estava aos seus pés. Assim como na imagem. 19 a 21 de dezembro. O desespero. A família entrou em colapso. Marcos queria queimar o calendário imediatamente, mas a madeira não pegava fogo. Helena tentou serrar. O metal da serra se partiu. Luciana tentou enterrá-lo no quintal. Horas depois, ele reapareceu sobre a mesa da sala. O objeto parecia indestrutível. Cada nova janela mostrava acontecimentos mais próximos e mais específicos. As figuras escureciam, os tons tornavam-se mais sombrios. À medida que o Natal se aproximava, as mortes pareciam inevitáveis. No dia 21, a imagem mostrava um relógio antigo marcando exatamente meia-noite de 24 de dezembro. E 3 sombras perto da árvore. Luciana desmaiou ao ver. Eles vão morrer, repetia em desespero. Meus filhos, meus filhos. 22 de dezembro. A verdade do calendário. Helena decidiu estudar o objeto. Encontrou inscrições na parte de trás, quase apagadas. Adventum Mortis. Revela o destino daqueles que habitam esta casa. As portas abrem o passado, o presente e o que está por vir. Nada pode ser alterado. Mas uma parte estava riscada, como se alguém tivesse tentado apagá-la com fúria. Com esforço, Helena conseguiu ler. Se uma morte for negada, outra tomará seu lugar. O ar desapareceu de seus pulmões. A família inteira estava marcada. 23 de dezembro, a penúltima porta. As mãos de Helena tremiam quando ela abriu a porta no 23.
A imagem mostrava a ceia de Natal preparada, a mesa arrumada, as velas acesas, mas os pratos estavam vazios, e todas as cadeiras estavam tombadas no chão. Ao fundo, uma porta aberta dava para o quintal coberto de neve. Algo, ou alguém, parecia ter sido arrastado para fora. Luciana começou a rezar. Marcos passou a noite inteira vigiando portas e janelas, mas nada aconteceu. Parecia que o calendário estava apenas esperando. 24 de dezembro, a porta final. À meia-noite, a família se reuniu na sala. Eles decidiram, abririam a última janela juntos. Talvez ao ver pudessem impedir. Helena tocou a madeira gelada. Seus dedos doíam. Theo e Bianca choravam abraçados. Lucas se posicionou ao lado da esposa, tentando parecer forte. E então a janelinha número 24 se abriu. Dentro dela não havia pintura. Havia um espelho minúsculo, e a família inteira se viu refletida nele. Mas atrás deles havia a figura encapuzada, segurando uma vela apagada, igual à imagem da morte do avô. A vela acendeu sozinha, e a pequena chama refletida brilhou num tom vermelho profundo. Nesse instante, todas as luzes da casa se apagaram. Um estrondo soou no andar de cima. Depois outro, e outro. A casa parecia respirar. Marcos gritou para todos correrem. Mas, quando tentaram abrir a porta da sala, ela estava trancada, por dentro e por fora. A sombra apareceu na escada, alta, torcida, caminhando como se seus ossos estalassem a cada passo. Theo gritou. Bianca caiu no chão, paralisada. Helena tentou quebrar o calendário, mas ele não deixava as mãos dela se soltarem. Era como se estivesse grudado à sua pele. A sombra ergueu a vela. E então, 1, 2, 3 chamas surgiram na escuridão. 3 mortes. 3 destinos. 3 cadeiras tombadas. Gritos ecoaram pela casa naquela noite. Gritos que nenhum vizinho ousou investigar. Quando amanheceu, a casa estava silenciosa. A polícia encontrou a mesa posta para o jantar. As velas apagadas. As cadeiras tombadas exatamente como na imagem da porta 23. E sobre a mesa, intacto, o calendário de advento estava fechado novamente. Todas as portas lacradas. Até que outra família, em algum futuro não muito distante, voltasse a abri-las. Último Natal na Estrada Nevada. A neve caía como cinzas do céu. Pesada, silenciada, espessa. Era a madrugada do dia 24 de dezembro quando Ricardo terminou sua última corrida na região central de Campos Nevados, uma pequena cidade no alto das montanhas onde o inverno parecia eterno. Ele estava prestes a desligar o aplicativo, as mãos dormentes dentro das luvas rasgadas, quando um novo chamado apareceu na tela. O endereço ficava na Estrada Nevada, uma via longa e sinuosa que cortava o vilarejo até quase tocar a floresta. Ele pensou em recusar. Sempre aconteciam coisas estranhas naquela estrada, mas o valor era alto demais para ignorar. Vai ser rápido, murmurou ligando o carro novamente. Ao chegar, estranhou não ver ninguém na frente da casa marcada pelo GPS. Era uma construção antiga, quase inteiramente escura, exceto por uma luz fraca piscando no interior. O vento assobiava entre as tábuas velhas e a porta parecia entreaberta. Ricardo buzinou. Nada. Quando estava prestes a mandar mensagem de cancelamento, a porta se abriu devagar, rangendo como se alguém a empurrasse com extremo cuidado. E então ela apareceu. Uma mulher alta, muito elegante, vestindo um longo casaco branco que brilhava sob a neve. O tecido parecia caro demais para aquela vizinhança decadente. O cabelo escuro caía perfeitamente alinhado sobre os ombros, e havia algo em seus olhos, um brilho triste, distante, que fez Ricardo engolir seco. Boa noite, disse ela com a voz suave, quase apagada pelo vento. Obrigada por vir. Boa noite. Você é a Helena? Confirmou Ricardo, checando o nome no app. Ela sorriu fraco. Sim. Tenho alguns lugares para visitar esta noite. É importante. Preciso me despedir. Ricardo pensou em perguntar do que ela estava se despedindo, mas não insistiu. Só destravou as portas. Helena entrou no banco de trás sem fazer barulho. Nem o estofado rangeu. Ricardo se ajeitou ao volante, acendeu o aquecedor e perguntou o primeiro destino. Ela deu um endereço que ficava a 15 minutos dali, ainda na Estrada Nevada, mas mais adiante, próximo à parte da mata onde quase ninguém morava. Tudo bem, respondeu ele. Só é meio longe, tem certeza? Tenho, é necessário. A neve engrossava e o caminho ficava praticamente invisível sob a camada branca. Enquanto dirigia, Ricardo olhava pelo retrovisor de tempos em tempos. Helena ficava sempre na mesma posição, olhando para fora,
como se buscasse algo na escuridão da floresta. Em certo momento, ele notou que não havia neve sobre o casaco dela, nem uma gota de água, como se não tivesse caminhado sob a tempestade. Ele ignorou. Quando chegaram ao primeiro endereço, uma cabana abandonada na beira da estrada, Helena pediu: "Por favor, apenas espere. Não desligue o carro." Ela desceu caminhando quase em silêncio. Ricardo observou-a seguir até a porta quebrada do chalé. Por um instante pensou ver alguém atrás dela. Uma sombra, alta, contorcida, irregular, que pareceu se mover quando Helena tocou a maçaneta. Mas quando ele piscou, só restava a escuridão. Ela não demorou nem 2 minutos. Voltou com os olhos vermelhos, como se estivesse chorando, mas sem lágrimas. "Podemos ir", disse entrando no carro. "Próximo endereço." Antes de ligar o carro, Ricardo viu luzes piscando dentro da cabana, como reflexos metálicos, ou sirenes distantes. "Tem alguém lá dentro?" perguntou. Helena respirou fundo. "Houve uma vez, não mais." Ricardo engoliu seco e seguiu o GPS para o próximo destino. O segundo endereço ficava mais dentro da cidade, perto de um pequeno parque decorado com luzes natalinas. Era um lugar bonito, mas completamente vazio naquela hora. Moradores evitavam sair depois das 11 da noite, ainda mais em véspera de Natal. Havia histórias demais, boatos demais sobre coisas que aconteciam nas partes isoladas da cidade. "Preciso ir sozinha novamente", disse Helena. Ricardo só assentiu, mas desta vez observou com atenção. Ela caminhou até um banco coberto de neve, colocou a mão sobre o encosto como se reconhecesse cada centímetro do local. Uma revoada fria passou por ela, levantando um pouco de neve no chão. Ricardo percebeu que o vento soprava forte, mas não mexia o cabelo dela. Helena se virou de repente, encarando algo atrás do banco. Ricardo não viu nada, apenas a sombra das árvores. Mesmo assim, sentiu o estômago apertar. Era como se algo estivesse ali, observando. Após alguns minutos, ela voltou. "Esse foi doloroso", murmurou. "Vamos ao próximo." Ricardo, agora desconfortável, respirou fundo. "Você está bem? Sei que não é da minha conta, mas isso tudo parece difícil. Quer conversar?" Ela sorriu. E pela primeira vez, seus olhos pareciam verdadeiramente humanos. "Você é gentil, mas não posso explicar ainda. Só continue dirigindo. A noite está terminando." E havia urgência em sua voz. Desespero até. No terceiro endereço, a situação ficou ainda mais estranha. Era uma casa comum, iluminada e decorada, claramente cheia de gente comemorando o Natal antecipado. Música suave vazava pelas janelas. Vários carros estavam estacionados do lado de fora. "Aqui?" perguntou Ricardo confuso. "Parece uma festa de família. Tem certeza?" Ela confirmou com a cabeça. "Espere aqui, não vou demorar." Helena subiu a pequena calçada e ficou diante da porta. Ela não bateu, não tentou entrar, apenas observou. As luzes refletiam em seu rosto pálido, e Ricardo percebeu que a pele dela era quase transparente. Então aconteceu. A porta se abriu por dentro, mas não por causa dela. Uma mulher mais velha saiu, rindo, segurando uma travessa de sobremesa. Ao cruzar a soleira, ela esbarrou no ar, como se tivesse sentido um calafrio. Olhou para o lado, depois para a frente. Passou exatamente pelo espaço onde Helena estava parada. E não a viu. Era impossível. A senhora entrou no carro estacionado e foi embora, completamente alheia. Helena virou-se devagar e caminhou até Ricardo. "Próximo", disse apenas com a voz quebrada. Ricardo não sabia o que estava acontecendo, mas algo nele, instinto talvez, dizia para não fazer perguntas. Durante o trajeto para o quarto endereço, a neve ficou tão intensa que mal dava para enxergar 2 metros à frente. O carro derrapou algumas vezes e Ricardo precisou diminuir a velocidade. "Está tudo bem", murmurou Helena, com um tom quase maternal. "Nada de ruim vai acontecer com você. Não por minha causa." Aquela frase, dita daquele jeito, o deixou ainda mais inquieto. "Helena", começou ele, tentando manter as mãos firmes no volante. "O que estamos fazendo? Por que você está se despedindo desses lugares?" Ela respirou fundo. "Porque são partes de mim. Momentos meus. Pontos finais de uma vida que não terminou como deveria." Ricardo sentiu a nuca arrepiar. "Você morreu?" Ela não respondeu. Mas o silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra. O quarto endereço era uma ponte sobre o rio congelado. Ricardo conhecia bem o local. Já houvera acidentes terríveis ali nas últimas décadas. Helena saiu do carro, aproximou-se da grade e tocou o metal com a ponta dos dedos. O vento ali parecia diferente, mais pesado, como se carregasse vozes.
Ricardo saiu do carro para observá-la melhor. E, por um instante, viu algo refletido no gelo do rio. Uma forma humana caída, cercada de manchas escuras. Piscou. A imagem sumiu. Aqui, murmurou Helena. Foi onde eu entendi que havia algo errado naquela noite. Algo que eu não podia ver. Ricardo estava suando apesar do frio. Helena, quem fez isso com você? Ela virou-se para ele devagar, como se lutasse contra um peso invisível. Ele está vindo. Quem? O homem que me tirou a vida. Ele nunca foi pego, nunca foi descoberto. E hoje, está repetindo tudo. Cada lugar onde fui vista pela última vez. E você, Ricardo? Você é o último motorista que ele sequestrou naquela noite. Só que daquela vez, eu não tive alguém que me escutasse. O chão pareceu se mover sob os pés de Ricardo. Como assim? Daquela noite? Isso já aconteceu? Sim, exatamente como agora. Você está seguindo o mesmo percurso, os mesmos endereços. Está sendo guiado direto para ele. Ricardo correu de volta para dentro do carro, o coração disparado. Helena entrou depois, mais pálida do que nunca. Precisamos ir ao último endereço, afirmou. Se não formos, ele vai te encontrar mesmo assim. O último endereço ficava no trecho mais isolado da Estrada Nevada, onde a estrada terminava e a floresta começava. Ricardo dirigia com as mãos tremendo. Helena, o que eu faço? Chamo a polícia? Ligo para alguém? A polícia não acreditou em mim quando eu vivi, respondeu ela triste. Imagine agora. As árvores se aproximavam. A estrada desaparecia sob a neve. E o GPS perdeu o sinal. Estamos perto, disse ela. Pare o carro. O restante é a pé. Ele hesitou. Confie em mim, pediu ela. Era absurdo, irracional, impossível. Mas ele confiou. Seguiram por uma trilha estreita, a neve subindo até os joelhos. O vento uivava como uma criatura faminta. De repente, Helena parou diante de uma clareira pequena. Aqui, murmurou. Foi onde meu corpo foi deixado. Ele me trouxe para cá depois de me obrigar a visitar todos aqueles lugares. Ele queria reviver. Cada momento. Cada medo. Ricardo olhou ao redor. Não havia nada além de árvores, neve e silêncio. Até que ouviu um estalo. Atrás deles, passos pesados, respiração. Ricardo virou-se e viu. Um homem enorme, vestindo roupas escuras e ensopadas, emergiu da floresta com algo brilhante na mão. Seus olhos estavam completamente fixos no motorista. Chegou cedo demais, disse ele com a voz rouca. Mas tudo bem. Podemos começar daqui. Ricardo recuou apavorado. Helena avançou um passo à frente, colocando-se entre o atacante e Ricardo. E algo mudou no ar, como se a temperatura caísse ainda mais. Você não vai repetir isso, disse ela, firme, pela primeira vez mostrando força. Não desta vez. O homem pareceu confuso por um instante. Depois irritado. Não me provoque, rosnou. Ele avançou e atravessou Helena como se ela fosse fumaça, mas não passou ileso. Ele gritou. Um grito alto, ensurdecedor, como se tivesse mergulhado num mar de gelo. Caiu de joelhos, segurando a cabeça. As luzes da floresta piscavam entre as sombras, como se a própria noite o punisse. Ah, Ricardo, disse Helena. Corra. Ele correu. Não sabia para onde, só corria. A trilha parecia interminável. A respiração lhe faltava. Os galhos arranhavam seu rosto. Até que finalmente viu as luzes do carro. Entrou, trancou as portas e ligou o motor com mãos tremendo. Quando olhou pelo retrovisor, Helena estava lá, sentada no banco de trás. Você está viva? Ele perguntou, incapaz de pensar com clareza. Ela sorriu. Não, mas agora estou em paz. Você me ouviu. Você me ajudou. E o homem? Ele não vai machucar ninguém nesta noite. O que eu faço agora? Helena olhou para a estrada nevada à frente, já iluminada pelo amanhecer que começava a despontar. Viva, Ricardo. E lembre-se de mim. Às vezes é só disso que um espírito precisa para descansar. Apenas de alguém que escute. Ricardo piscou. E ela desapareceu. O banco traseiro ficou vazio, silencioso e coberto por um único detalhe impossível. Um pequeno floco de neve, brilhando sozinho no estofado. O sol surgiu lentamente, tingindo a estrada nevada de dourado. Era véspera de Natal. E naquele ano, pela primeira vez, Ricardo acreditou que milagres, mesmo os sombrios, podiam acontecer.